Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, está relacionado a inventário internacional, mais especificamente inventário de brasileiros com bens em outros países, em especial pessoal, inventário de brasileiros com bens em paraísos fiscais, as conhecidas offshores. Gostaria de abordar uma situação cada vez mais comum, que é o desafio que os herdeiros brasileiros estão enfrentando quando um patriarca da família tem bens em paraísos fiscais, como nas Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, através de offshores, e esse patriarca vem a faltar, que deveria ser uma estratégia de proteção patrimonial, muitas vezes se torna um verdadeiro pesadelo para os herdeiros. O problema central, pessoal, reside em cláusulas como joint tenancy ou tenancy in common with rival survivorship. Esse tipo de cláusula, que é aplicada em especial em offshore, no caso de falecimento de um dos sócios, o sócio sobrevivente passa a ser o único dono de todas as ações da empresa. E essa transferência é processada sem nem mesmo precisar de inventário. Ou seja, todos os bens existentes em nome da offshore são automaticamente transferidos ao sócio sobrevivente, preterindo dessa forma os direitos hereditários dos filhos e cônjuges sobreviventes no Brasil. Isso é muito grave, pessoal, e traz consequências extremamente danosas para os filhos, herdeiros e cônjuges sobreviventes. E o que é que pode ser feito nesses casos em favor dos herdeiros que foram preteridos em seu direito? É possível desconstituir essas cláusulas e já existem diversas decisões nas cortes de justiça das Ilhas Virgens Britânicas, em BVI, e de outros paraísos adeptos ao common law, que revogaram essas cláusulas e as ações do sócio falecido retornar às mãos dos filhos herdeiros e do cônjuge sobrevivente. E como é que é, pessoal? Como é que é possível contestar essas cláusulas? Essas cláusulas podem ser anuladas e substituídas pelo regime padrão, que é o tenancy in common. Se os herdeiros que foram preteridos em seu direito sucessório comprovarem que elas foram criadas sem cumprir os requisitos legais exigidos para a constituição desse tipo de cláusula sucessória. Mas vamos, pessoal, abordar aqui apenas 3 situações que podem ocorrer com essas falhas na constituição dessas cláusulas. A primeira dela é quando existe uma transferência não simultânea ou interesses desiguais. Para que a joint tenancy seja válida, os coproprietários devem receber o título do bem ao mesmo tempo e com interesses iguais. Por exemplo, imagine que o titular de direito possui 100% de uma das ações de uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Anos depois, ele decide transferir 50% dessas ações para o seu cônjuge. Mas isso é feito por meio de um documento separado, sem emitir um novo certificado de ações que registre ambos como proprietários conjuntos desde o início. Ou ainda, se o titular de direito mantém 60% e dá 40% ao cônjuge, os interesses não são iguais. Nesses casos, a joint tenancy não é válida, pois falta um novo título conjunto, ou seja, um registro único que mostre que ambos receberam as ações ao mesmo tempo e em partes iguais. Isso reverte para tenancy in common, permitindo que os herdeiros, como os filhos, reivindiquem a parte do pai após seu falecimento. A segunda situação, pessoal, é quando a falta de intenção é explícita, ou seja, a cláusula de joint tenancy deve declarar explicitamente o right of survivorship. Se o documento usa termos vagos, como apenas propriedade conjunta, ou não menciona sobrevivência, presume-se tenancy in common. Finalmente, a terceira é quando existe fraude, coação e incapacidade. Ou seja, se a joint tenancy foi criada sob a influência indevida, como um cônjuge coagindo o outro a assinar, ou se o titular é incapaz, por exemplo, sofrendo de uma doença mental não declarada, a transferência pode ser anulada. Essas são apenas algumas das situações em que a cláusula de joint tenancy pode ser contestada em favor dos herdeiros e cônjuges sobreviventes. Esse tipo de contestação, pessoal, com certeza, existe uma equipe especializada em direito internacional privado e conhecimentos das cortes e da jurisprudência desses paraísos fiscais para que possa ser arguída essa nulidade. No caso de sucesso desse procedimento, a cláusula joint tenancy é anulada e o contrato passa a ser submetido ao regime de tenancy in common, onde os herdeiros e cônjuges sobreviventes terão seus direitos sucessórios resguardados. Meu nome é George Cunha, eu sou advogado titular do Escritório de Advocacia Internacional George Cunha. Somos especializados em direito internacional privado. O suporte a brasileiros em processo de inventário em outros países é um dos serviços que nós oferecemos. Se você ou sua família está enfrentando um inventário com patrimônio no exterior que envolva offshore e foi preterido em seus direitos por conta desses tipos de cláusula sucessória, entre em contato com a nossa equipe e agende uma consulta sem compromisso. Nós iremos fazer uma análise detalhada do seu caso e verificar se existiram ou não falhas na constituição dessas cláusulas.